Ao sul do país, Sim. O Rio Grande do Sul foi um dos estados que adotou o uso de câmeras corporais pela polícia. E é interessante tratar isso porque é um assunto que tem muito debate e quando aparecem dados, isso é interessante. Tipo assim, foi bom? Foi eficaz? Sim. Daquilo que foi investido? E o Pedro tem uma apuração e um balanço dos 6 meses de uso pelos policiais, que lá a gente chama a polícia militar de brigada. Isso, exato. Os brigadianos, né? Exato, e, exato. E quais são os números, as informações? Pois é, Elisa, houve uma mudança no panorama das ocorrências policiais e daquilo que acontece com os policiais depois da implantação das câmeras corporais, que passaram a ser usadas no segundo semestre do ano passado, portanto, acabaram de completar 6 meses de uso. Essas imagens na tela são imagens que mostram elas sendo usadas, inclusive, olha, num jogo do Inter, olha que linda a torcida do Internacional. Eu prefiro responder só com o meu advogado. Mas é linda mesmo. E as câmeras corporais, elas passaram a ajudar os policiais nas ocorrências no dia a dia. Eu gosto dessa imagem, Elisa, porque ela dá a dimensão claramente para as pessoas de qual é o campo de visão de uma câmera corporal. Você percebe, e a gente vai mostrar isso já já, que o ângulo é até maior do que o ângulo de uma câmera, por exemplo, do telefone celular, né? Ela tem propositalmente ela tem um ângulo ampliado. Aí é uma ocorrência policial, a gente colocou o blur no rosto, né, das pessoas, dos suspeitos, para que, obviamente, as pessoas não fossem identificadas, não tivessem a sua identidade revelada, porque é uma ocorrência como qualquer outra e as câmeras usadas para justamente poder ajudar os policiais nesse tipo de abordagem. Preparamos uma arte que mostra os resultados das câmeras corporais lá no Rio Grande do Sul depois de 6 meses. E a gente começa falando do panorama dessas câmeras. São 910 equipamentos em funcionamento, podemos até encher tela com a imagem. Uma bateria que dura um pouco mais de 12 horas. O campo de visão diagonal de 146 graus, ou seja, o que significa isso? 190 graus é um ângulo reto, né? Isso aqui é um 190 graus. 180 graus é totalmente reto, é como se eu enxergasse isso tudo aqui, nos 180 graus. 146 graus é um pouco mais apertado. Tá. O ângulo do celular é um pouco menor do que isso. Ou seja, um pouco menos que o que a gente chama de uma grande angular, né? Isso. Um pouquinho menos. É parecido com uma grande angular, uma lente grande angular, né? Que amplia a visão. Tela LCD e a imagem é registrada em alta definição. Tem qualidade. Isso me chamou a atenção na imagem que estava aparecendo antes, que tem uma boa qualidade, né? Porque isso ajuda, inclusive, para identificar pessoas, a né? ver placa de carro, detalhes de pessoas que aparecem nas imagens. Uma tatuagem que possa ser referência, uma tatuagem, né? Identificar exatamente. Alguém. E até mesmo o áudio, né? Quanto melhor a definição de imagem, melhor também a definição de áudio, para que você possa, inclusive, saber o que a pessoa está dizendo numa discussão com um policial militar ou um brigadiano, como você estava explicando, né? Aqui os resultados, Elisa. Primeiro, falando especificamente sobre as ações por parte das pessoas. 77% menos prisões por desacato e 76% menos casos de resistência à abordagem policial. Por que isso diminui? Porque a pessoa vê o policial com a câmera corporal e ela supostamente tem um comportamento inibido. Ela deixa de fato agredir aquele policial, oferecer resistência àquele policial, né? Então, por isso caem as prisões por desacato e caem também os casos de resistência. Aqui, há quem diga que pode ser também uma relação do comportamento do policial com o número, ou seja, aquele policial, ao saber que ele tem uma câmera, ele tem um comportamento menos agressivo. Em tendo um comportamento menos agressivo, a tendência de resistência por parte da abordagem, da pessoa abordada, é menor. E aqui 2 números que são interessantes para os policiais. Queda de 42%, tanto nas sindicâncias quanto nos processos disciplinares. Ou seja, o número de policiais investigados ou punidos internamente por ultrapassarem a linha do protocolo da Brigada Militar lá no Rio Grande do Sul caiu muito, praticamente pela metade. Você vê. Por causa do uso das câmeras corporais. Então aqui trouxemos 2 dados que são positivos para os policiais, que mostram a diminuição de crimes cometidos pelas pessoas ou de resistência, e aqui 2 dados que mostram que os policiais
também tiveram um comportamento mais adequado dentro do protocolo, do padrão que se espera de um brigadista, de um brigadiano, de um policial militar. Ou seja, isso revela que havia uma postura não adequada quando não eram olhados, quando não eram vistoriados, porque a câmera revela um olhar ali que esse Sim, policial tem em cima da atitude, né? Então, que havia, porque se ocorreu uma queda... Sim. Pode ter uma ligação direta aí que, de fato, havia uma postura inadequada e que agora a câmera acabou inibindo, né, Pedro? Nunca vai zerar, né? A câmera nunca vai zerar, mas ela inibe bastante. A câmera corporal ela é usada com várias finalidades. Uma delas é inibir esse tipo de comportamento abusivo fora do protocolo. Outra é a função pedagógica, para poder explicar para os policiais, mostrar situações reais e dizer o que faz. Tem, por exemplo, a identificação de criminosos que são registrados pela câmera e até provas, a imagem entrando como prova em investigações. Tem muitas funções a câmera corporal. Lembrando que quem comete crime tem de pagar pelo crime que cometeu, não tem papo. O debate aqui é sobre a postura inadequada, diferente daquilo que os policiais num treinamento, na corporação, daquilo que é defendido pela corporação.